Senhor que cura, o Criador poderoso e forte, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que proverá, o Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Saúde os irmãos, graça e paz a todos. Aqueles que nos visitam sejam bem-vindos. Como já foi dito aqui no início, hoje nós temos um dia especial. Na verdade, todo culto ele é especial, porque o culto nós fazemos para adoração ao Pai. Mas hoje temos a formatura aqui dos homens ao máximo e mulheres únicas. E o texto e o tema da mensagem: não deixe a glória de Deus dissipar. Nós vamos tratar hoje aqui desse assunto porque é muito natural e muito comum nós recebermos a bênção de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, sentirmos a presença de Deus, mas é muito comum nós esquecermos dela muito rápido. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, verso 6. Josué 14, verso 6. Eu vou ler na versão NVI. Amém? Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Calebe, filho do quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como me prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enequins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém? Vamos assentar? Irmãos, nós vamos ler bastante esse texto de novo, vamos continuar lendo, e também vamos ler também bastante lá em Números 13. Mas vamos lá. Qual é o cenário? Em que momento aconteceu isso? O povo de Deus estava escravo no Egito, por volta de 400 anos, eles saem do Egito, Deus os tira do Egito com mão forte. No deserto, Deus faz maravilhas no deserto, o mar se abre, Deus faz água brotar na rocha, Deus manda um maná todos os dias. Então o povo, ele sai do Egito e ele contempla grandes maravilhas de Deus. O povo não tinha dúvida ali de que Deus estava com ele. E Deus havia feito uma promessa ao povo de sair do Egito e ir para uma terra prometida, ir para Canaã. E o povo então estava esperançoso que isso fosse acontecer.
E no deserto, Moisés, que era o líder do povo, Moisés então manda espias para espionar a terra e lhe trazer um relatório sobre o que era aquela terra, como era aquela terra. E diz a palavra de Deus que Deus mandou que Moisés enviasse um de cada tribo. E assim separou um de cada tribo, e estava na tribo de Judá, Calebe. E Deus mandou ainda, e Moisés ainda mandou Josué para acompanhar aquele grupo a espionar a terra. Aqueles homens então viram aquela terra, viram que aquela terra tinha ali guerreiros, tinham homens fortes, homens difíceis de vencer a guerra, mas também era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra maravilhosa. E eles trazem então a Moisés prova daquela terra. Trouxeram o cacho de uvas. E ali Moisés, quando eles voltam, depois de algum tempo, Moisés então reúne-se com eles e eles passam um relatório do que eles viram. E aí, eu quero que os irmãos abram comigo, lá em Números, capítulo 13, verso 26. Então, o cenário que nós estamos agora é que os homens espiaram a terra e estão trazendo o relatório para Moisés e para o povo. Lá em Números 13, verso 26, nós vamos ler que diz assim: eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Gades, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Então, eles trazem ali para Moisés o melhor fruto, aquilo que é de melhor que a terra tem. E aí, naquele momento, o coração do povo se alegra, porque é a terra prometida, é a terra que Deus falou que ia dar, é a Canaã. Então, ali havia, no primeiro momento, uma alegria. Porém, diz o verso 31, mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós, a eles. Então, veja como é as coisas, irmãos. Primeiro, eu quero dizer para os irmãos que tem gente na vida que só olha as dificuldades. Deus prometeu, mas ele não está olhando para Deus, ele não está olhando para a promessa, ele está olhando para a dificuldade. Ele está olhando para o problema. Ele está olhando, dizendo: isso não vai dar certo. Isso não vai ser assim. Isso não vai... Então, ali havia um grupo que estava exatamente vivendo isso e falando isso. E não basta só a pessoa não crer. Sabe aquela pessoa que não crê e contamina o outro que crê? Ele fala: tu está crendo nisso? Rapaz, você não foi lá, eu vi. Lá são gigantes, são homens de guerra, nós vamos perder essa batalha. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que quem olha só para as dificuldades deixa de desfrutar do milagre de Deus. Quem olha para os problemas deixa de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você olhar para o problema, nós temos uma certeza: Deus é maior do que todas as coisas. Deus é dono de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Mas tem pessoas ainda assim que não creem nisso. Que eles creem naquilo que estão vendo. Se eu estou vendo isso aqui, é que eu creio. Eu não creio naquilo que Deus fala, eu não creio naquilo que alguém falou, eu não creio no que a Bíblia diz, eu creio no que eu vejo. Mas eu quero dizer a você, a nossa visão ela é limitada, a visão de Deus ela é ilimitada.
nosso conhecimento, nós não conseguimos ver o que está acontecendo ali fora. Deus está vendo o que acontece em todo o universo. Então nós precisamos entender que a nossa limitação é muito grande. E aí o texto continua, irmãos. Eu quero que os irmãos parem para pensar. Foram um grupo espiar a terra, mas eles contaminaram toda a nação de Israel. O verso 14 de Números, capítulo 14, verso 1, veja o que acontece com toda a comunidade ali. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. E aqui eu quero trazer outro aprendizado para nós. É muito mais fácil acreditar em falsas notícias do que na promessa de Deus. Aquele povo, quando sai do Egito, ele sai debaixo de uma promessa. Deus prometeu que ia guiar esse povo a uma terra prometida. Deus já havia aberto o mar, Deus já tinha feito o maná do céu descer, Deus já tinha feito a água amarga ficar pura, e aquele povo, quando ouve a notícia de homens, eles acreditam naquilo, mas não acreditam no Deus de Israel. Não acreditam no Deus que pode todas as coisas. Às vezes, nós olhando essa história, a gente pode pensar assim, como aquele povo acreditou naqueles homens e não acreditaram na promessa de Deus? Mas eu quero dizer que isso acontece nos nossos dias. Nós acreditamos em tudo que fala e não acreditamos no Deus que nós servimos. Se é uma notícia ali, vou dar um exemplo, vai faltar arroz, todo mundo vai para o mercado comprar quilos e quilos de arroz, por quê? Porque vai faltar. Mas nós servimos um Deus que proverá, nós servimos um Deus que é todo poderoso. Vai ter uma crise, o mundo está em crise, e nós estamos em Cristo Jesus, essa é a diferença. Então, mas é muito mais fácil acreditar nas falsas notícias, é muito mais fácil acreditar no que todo mundo está falando, é muito mais fácil você concordar com todos do que você dizer, espera aí, Deus, se agradar de nós, Deus vai nos dar aquela terra. Foi o posicionamento de Josué e de Caleb naquele momento. Mas a maioria, não. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar, em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse, quem me dera se tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Irmãos, olha o efeito da falta de fé na vida do homem. Quando o homem não tem fé, ele olha para as coisas dessa vida, ele olha para os problemas dessa vida, ele olha para tudo nessa vida. Mas quando nós temos fé, nós podemos ver o problema, mas nós podemos dizer, eu sei em quem eu tenho crido. A diferença aqui daquele povo é que um povo que estava se queixando, estavam preferindo a morte. Estavam preferindo, se nós tivéssemos morrido no Egito, ou no deserto. Veja, Deus tira aquele povo com mão forte, agora esse povo está dizendo assim, se eu morresse no deserto, se eu tivesse morrido no Egito, ia ser melhor. Olha, eles estavam diante de uma promessa, mas eles falam, seria melhor se eu tivesse morrido. Verso 3, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Por que Deus está nos trazendo para essa terra? E aí eu quero dizer para você o seguinte, muitas vezes a nossa visão, nós não vamos entender o processo. Nós não entendemos o processo é dolorido, o processo é demorado, o processo é muito difícil, mas quem está no controle do processo é Deus. Ele que está no controle do processo, é aquele povo que questiona, por que está nos trazendo a esta terra? Aí eles mesmos respondem, só para nos deixar cair a espada? Ou seja, Deus nos trouxe do Egito para morrermos na guerra, para perdermos a batalha? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo da guerra. E aí eles começam, a notícia falsa, a falta de fé na nossa vida, deixa que a notícia falsa nos influenciar. E aí nós começamos a pensar tudo negativo, tudo ruim, vai dar tudo errado. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo da guerra. E aí, olha a ideia brilhante que eles têm. Não seria melhor voltar para o Egito? E aí eu pergunto, voltar para o Egito está no plano de Deus? Não.
Voltar para o Egito é a vontade de Deus? Não. Mas aqueles homens disseram: vamos escolher um chefe e voltaremos para o Egito. Olha o efeito de uma notícia falsa. Olha o efeito da falta de fé naquele povo. Eu quero dizer que naquele momento, para o povo, toda a glória de Deus havia se dissipado ali, porque eles perderam a fé. Eles pararam de crer em Deus. Eles olharam para o problema. No capítulo 13, verso 30, Caleb dá uma resposta e diz: então Caleb fez ao povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Eu faço uma pergunta: qual foi a visão diferente de Caleb diante daquela situação? O que Caleb viu diferente do que aqueles homens viram? Eles foram espiar a mesma terra, eles estavam juntos, pegaram o mesmo fruto, viram os mesmos gigantes. Qual é a diferença do posicionamento de Caleb para os outros? Qual é a diferença do posicionamento de Josué para os outros? Qual é a diferença? É que quem crer em Deus jamais deixa a glória de Deus se dissipar. Quem crer em Deus, os problemas vão passar, as lutas vão vir, mas quem crer em Deus, tem fé em Deus, confia em Deus e sabe do poder de Deus. Caleb e Josué se posicionam no seguinte: vamos à batalha, vamos subir, vamos tomar posse daquilo. Enquanto eles estavam vendo, enquanto o povo via gigantes, homens difíceis de vencer, Josué e Caleb vê um Deus poderoso, capaz de destruir aquele povo. Josué e Caleb vê um Deus tão poderoso que vai dar aquela terra a eles. Mas o povo ainda estava crendo nas notícias falsas. Em Números 14, verso 6, diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão é de reconhecimento excelente. Se o Senhor se agradar de nós, olha a condição: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e o Senhor e dará a nós. Então veja que Josué e Caleb têm um posicionamento diferente. Josué e Caleb entendem o seguinte: se você quer desfrutar da glória de Deus, você precisa agradar a Deus. E como eu agrado a Deus? Crendo em Deus de todo o teu coração. Quando você entrega a sua vida a Deus, você agrada a Deus. Quando você não faz mais a sua vontade, mas a vontade de Deus prevalece na sua vida, você agrada a Deus. Quando não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso agrada a Deus. Não são as notícias que vão nos controlar, não são a falsa notícia, não é o que está acontecendo. O que controla Josué e Caleb é o poder de Deus, é a fidelidade em Deus, é a fé em Deus. E eu pergunto: o que controla a tua vida hoje? Você é controlado pelo que hoje? O que dirige a tua vida hoje? Espero que nós possamos decidir aqui e dizer: a minha vida é controlada por Deus. A minha fé está firmada em Deus. A minha fé não está firmada naquilo que eu vejo. A minha fé não está firmada naquilo que as pessoas falam. A minha fé está diante do Senhor. Então o posicionamento de Josué e Caleb é: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar. Josué e Caleb não falam: não, nós vamos guerrear, nós vamos fazer a seguinte estratégia, nós vamos montar. Não, Josué e Caleb entendem que por eles não teriam condições de guerrear aquela batalha. Mas eles dizem o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Irmãos, a pergunta que fica para mim e para você: Deus tem se agradado de você? Deus tem se agradado da sua vida? Josué e Caleb continuam: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Rebeldia, eu quero dizer para você, a falta de fé é rebeldia contra Deus. Porque quando eu tenho falta de fé, eu estou dizendo que Deus não é capaz de solucionar. Josué e Caleb diz: não tenham medo do povo daquela terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Olha que fé.
nós os devoraremos como se fosse pão. Por quê? Porque ele sabia que Deus é poderoso para dar a vitória. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. A afirmação de Josué e Calebe é: a proteção deles se foi, mas nós temos um Deus. Eles estavam testemunhando aqui o mesmo Deus que nos tirou do Egito, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fez maravilha. Esse Deus está conosco. E para nossa reflexão eu quero dizer que o Deus lá do Velho Testamento, que abriu o mar, é o mesmo Deus de hoje, louvado seja Deus. Deus não mudou. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é: quem não crer não vai desfrutar da terra prometida. Pastor, mas como assim? Só creu ali Josué e Calebe. A palavra de Deus, ela é simples. Quem não crer não vai desfrutar da terra prometida. Então, só para os irmãos, quando aqueles homens trazem esse relatório e apresentam esse relatório, Josué e Calebe falam que a terra é boa, que Deus vai dar aquela terra para nós, mas parte daquele grupo diz: não vamos, não tem como. Aquela terra é de gigantes, aquela terra é difícil vencer. E aí, Deus fala com Moisés: eu vou destruir esse povo. Moisés intercede pelo povo e Deus perdoa o povo. Mas ele diz o seguinte, Números 14, verso 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Irmão, você já parou para pensar que aquele povo estava tratando Deus com pouco caso? Quando falta fé no nosso coração, nós estamos tratando Deus com pouco caso. Quando alguém fala alguma coisa, aquilo te faz mal, quero dizer que você está tratando Deus com pouco caso. Porque o nosso Deus é poderoso para todas as coisas. Nós servimos um Deus que é o Senhor dos senhores, que é Deus dos deuses. Aquele povo estava ali, irmãos, vivendo. Deus se ira com aquele povo. Até quando esse povo tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Deus fez tudo para aquele povo e aquele povo não estava crendo em Deus. E Deus fala: até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi. Há uma sentença. Deus aqui fala com Moisés: olha, aqueles que viram a glória de Deus, Deus não está impedindo de entrar a terra prometida quem não viu. Mas aquele que viu o mar se abrir, aquele que viu a água brotar da terra, da rocha, aquele que viu as águas que estavam amargas ficarem puras, aquele que todo dia pela manhã pegava, colhia o maná. Deus fala: esse povo que viu tantos milagres, parou de crer em mim? Eu quero trazer um pouco para os nossos dias. Quantas vezes Deus já falou o teu coração? Quantas vezes você já teve experiências com Deus? Quantas vezes Deus já tratou contigo? Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Deus já te guardou? E aí você fala assim: eu não vou mais na igreja porque fulano não falou comigo. Eu não vou mais na igreja porque Beltrano disse isso. Eu não vou mais na igreja. Eu quero dizer: quem morreu na cruz por mim e por ti? As pessoas estão olhando as circunstâncias e não estão olhando a Deus. E Deus diz o seguinte: quem não crer não vai desfrutar da terra prometida. Nenhum deles chegará a ver a terra prometida, como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá. E é interessante, se eu não coloquei o mapa aqui, mas se nós colocarmos o mapa da caminhada do Egito até a terra prometida, nós vamos ver que há um momento que o povo vai para um lugar e depois o povo volta para outro lugar. É exatamente nesse texto aqui que Deus manda Moisés: volta para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. E aí uma caminhada que levava alguns dias, leva 40 anos no deserto. Porque uma nova geração se forma para entrar na terra prometida. Então o terceiro ponto é: quem não crer não vai desfrutar da terra prometida.
o quarto ponto é: quem crer, desfruta da promessa. Josué 14, verso 9. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. E aí, eu quero fazer um parênteses aqui. Agora, no texto que nós lemos, Josué agora está dividindo a terra prometida. O povo de Israel já estava entrando na terra prometida, já tinha passado por Jericó, e agora o povo de Israel a terra prometida vai ser dividida. E antes de a terra ser dividida entre as tribos, a terra foi dividida entre as tribos por sorteio, Caleb se lembra da promessa, ele não esqueceu a promessa. Caleb vai a Josué e fala assim: Josué, antes de começar aí o sorteio para dividir a terra, eu quero te lembrar que há 45 anos atrás, Moisés fez uma promessa para mim, pela fidelidade ao nosso Deus. E ele falou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e seus descendentes. E aí, Caleb agora não estava aqui com 40 anos de idade. Quando ele foi espiar a terra, ele tinha 40. Quando ele recebeu a promessa da terra, ele tinha 40. A terra não tinha sido conquistada, ainda precisava de ser conquistada. Aqueles gigantes que habitavam lá, continuavam os mesmos gigantes habitando lá. E aí, o que é interessante aqui é que a glória de Deus não foi dissipada na vida de Caleb. 45 anos se passaram, mas a fé de Caleb era a mesma. A confiança em Deus de Caleb era a mesma. A confiança em Deus não foi as circunstâncias que fez aquilo, não. Caleb continuou crendo na promessa. E aí ele usa uma expressão no verso Josué 14, 11, ele usa uma expressão que, se a gente parar para analisar, é até engraçado, que ele fala assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Naquela época ele tinha 40, agora ele está com 85. Um homem de 85 consegue guerrear? Consegue ir à batalha? Tem gente com 45 aqui que já está quase morrendo. Tem gente que com 30 sobe essa escada aqui bufando. Com 85 anos, ele vira para Josué e fala: a minha força é tal como naquele dia. O que ele está dizendo aqui, irmãos? E aí ele fala assim: dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Ele fala: faz a promessa se cumprir, porque a minha força é tão como no dia em que Moisés me enviou, a minha força é a mesma. Mas o que Caleb estava dizendo aqui não era a força física dele, porque a força física havia passado, mas a força que ele fala aqui era a fé que ele tinha. A fé que ele tinha quando tinha 40 anos era a mesma fé que ele estava com 85 anos. Tal é a minha força naquele dia como é agora, para entrar e guerrear. Meus irmãos, porque naquela época, se nós olharmos aqui, a fala dele foi o seguinte: o Senhor nos dará. Ele não disse: eu vou guerrear e vencer, não, o Senhor nos dará. E aqui, ele termina aqui dizendo assim: a minha força é a mesma, a minha fé é a mesma, o Senhor me dará aquela terra, o Senhor me dará a vitória, o Senhor me dará a bênção, porque aquilo que Ele prometeu, Deus vai cumprir. Agora, eu quero fazer uma pergunta: como está a glória de Deus na sua vida? Pastor, por que essa palavra hoje, no dia da formatura do homem ao máximo e da mulher única? Porque a palavra que eu tenho para vocês é: o curso terminou. Mas como será o homem ao máximo 45 anos depois? Como será a mulher única 45 anos depois? Será que a glória vai se dissipar?
Será que todo o ensino vai se dissipar? Será que o ensino se dissipa logo depois? Será que a glória de Deus vai ficar esquecida? A palavra para vocês é: não deixe a glória de Deus se dissipar na vida de vocês. Não deixe a glória de Deus se perder. Não deixe os ensinamentos ficarem para trás. Não deixe o que se aprendeu aqui ficar lá para trás. Não. Aquele velho homem acabou. Aquela velha mulher acabou. Nós esperamos que a glória de Deus, mesmo com o passar do tempo, ela permaneça na nossa vida, ela permaneça no nosso coração. E para encerrar, eu quero dizer a você que entrou aqui também nesta noite: não deixe a glória de Deus se dissipar da tua vida. Não deixe a glória de Deus ir embora. Eu quero dizer que a glória de Deus não é uma nuvem que aparece e desaparece muito rápido, que evapora, mas a glória de Deus é um sol que sempre estará brilhando. Que você possa entender isso na sua caminhada. E aos formandos dessa noite, que você possa dizer daqui a alguns anos: ainda estou tão forte como nesse dia. Ainda estou tão forte no dia em que eu entrei naquela primeira aula que me confrontou, naquela aula que me fez refletir, naquela aula que eu olhei no espelho e falei, naquela aula que eu levei um choque, naquela aula que eu vi meu rosto distorcido. Que você possa dizer com o passar do tempo: ainda estou tão forte como no dia em que o Senhor me chamou. Estou pronto. As lutas vão vir, mas a glória de Deus não vai se dissipar da minha vida. Vamos estar de pé, vamos louvar o Senhor. Que você possa fechar os seus olhos e pedir a Deus que renove a sua fé. Muitas coisas na vida podem acontecer e às vezes acontecem coisas que a nossa fé enfraquece. Mas o segredo é crer em Deus. Não olhe para os problemas, olhe para Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor.